Boa noite, gente. Vamos aí para a última sessão do ano do programa de residência médica de muita gente, né? E do último ano de R1 ou R2 de muita gente. Na sessão Abramed, hoje a gente tem a Bárbara, que está aí na sua última oportunidade como R1, e já já vira R2. Obrigada, Bárbara, todo seu. Nada. Boa noite, gente. Boa noite, meu nome é Bárbara, eu sou R1 da Medicina de Emergência do Odilon e estou aqui hoje para falar sobre uma análise bem breve da evidência que tem, né, o artigo que embasa essa vacina nacional da dengue que foi lançada aí recentemente no mercado. É um tema que estranha um pouco, né, tratando de uma reunião de medicina de emergência, mas que é importante falar porque é uma coisa que a gente está vendo aí, né, de uma forma muito impactante na saúde pública, na saúde como em geral. Então, vou fazer uma apresentação breve, não vou ficar agarrando ninguém aqui na última noite dos R's de todo mundo, né? E fiquem à vontade para qualquer dúvida, qualquer consideração, que vier aí, o que tiver de necessidade, a gente está aberto a todas as discussões. Então, vou começar, igual eu falei, vai ser uma análise da evidência da vacina nacional da dengue que foi lançada recentemente, né, que é a Butantan DV. Então, tá aparecendo? Passou. Tá. É, a dengue, igual a gente, né, já sabe, é uma arbovirose que tem aí vários sorotipos circulantes, os principais são quatro, o dengue 1 ao 4, e é uma doença que confere uma imunidade a longo prazo que ela é específica para cada sorotipo. O Brasil, ele sofre, Brasil e o mundo, né, sofre com sucessivas epidemias de dengue aí, que causam milhares de episódios de adoecimento, de óbitos, uma sobrecarga incalculável nos serviços de saúde em vários níveis, e muitos prejuízos sociais e econômicos que a gente não consegue nem estimar, né? A gente está vendo aí um boom muito grande de casos associado a vários outros problemas que já são recorrentes, que já sobrecarregam os nossos serviços e que tem gerado ainda mais transtorno, né? Associado a um aumento de casos muito grande também, a mortalidade, a expansão da doença, que vem comprometendo aí e trazendo cada vez mais a importância de medidas de tentativa de controle mesmo para a doença. Então, igual eu disse, né, a gente vê aí uma superlotação imensa dos serviços de saúde, uma proliferação muito grande dos mosquitos, um aumento cada vez maior de casos e de mortalidade pelos casos, né, associada aos casos de dengue, e a saúde pedindo socorro, né, tanto os profissionais de saúde quanto os sistemas de saúde completamente sobrecarregados, e por isso a gente é uma temática, né, que ganha importância nesse contexto. E aí, igual eu falei, né, gera um pouco de estranheza a gente falar de uma vacina numa reunião de medicina de emergência, porque de fato não é o que diretamente a gente atua, né? Não é exatamente o que a gente vai ter ali no nosso cotidiano. Mas, né, mesmo não sendo o cenário mais recorrente nas salas de emergência, nos hospitalares, né, nos contextos mais catastróficos aí que a gente está acostumado no dia a dia, pela grande importância que tem tido esse aumento de casos em todo o contexto de saúde no país e no mundo, eu acho que é válido a gente falar, porque não é só diretamente que a gente lida, né? Nós, como os médicos, somos também propagadores de informação, né? De educação. Eu acho que não deve ter ninguém aqui que não venha algum familiar, algum conhecido perguntar sobre um remédio, sobre uma vacina, sobre uma situação de saúde, principalmente quando ela está em voga, igual é o caso da dengue. Então, assim, a gente saber passar uma informação que tem uma qualidade, seja embasada, é importante. E a gente tem visto, né, esse assunto de vacina de dengue que até pouco tempo nem era falado, né? A gente já tem uma vacina aí há alguns anos nas redes, mas que pode contar nos dedos quem conhece alguém que tenha sido vacinado. Então, com a aprovação de uma vacina, com uma outra nacional de desenvolvimento, isso é um assunto que vai ficando mais recorrente. E a gente saber, pelo menos, opinar de uma forma mínima sobre o tema, eu acho que é importante. Então, o que que a gente tem hoje? A gente tem atualmente três vacinas da dengue desenvolvidas e em desenvolvimento, né? A Dengvaxia, que é uma vacina mais antiga, já foi aprovada em 2015 no Brasil, e eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. A Qdenga, que é essa última que foi
que foi autorizada aí para uso no Brasil pela Anvisa e que atualmente foi incorporada no PNI, e a vacina do Butantan, que entrou na fase 3, né? Teve o artigo publicado sobre a fase 3 de estudo dela, e provavelmente aí num futuro breve vai ser liberada, né? Vai ser submetida à aprovação da nossa para a Anvisa. Então, o que a gente tem em relação às vacinas, né, para que um medicamento, uma vacina, possa ser incorporado, possa ser aprovado para uso, ele segue uma cadeia de passos mesmo. E geralmente, né, o usual é que os estudos eles tenham fases dos ensaios clínicos e que principalmente na fase 3, que é a que por o qual o estudo passa para que ele seja submetido à aprovação das vigilâncias sanitárias, geralmente são publicados estudos randomizados, controlados, com uma validade, para que confira uma validação mais importante da terapêutica que é proposta, né? Então, os estudos de fase clínica, né? As fases de um ensaio clínico, no caso. A gente passa por uma fase 1, que é uma fase experimental, menor, com N pequeno, geralmente de 20 a 80 pessoas, que avalia como, de uma forma, né, uma forma menor, mas já fora de laboratório, como que o mecanismo, como que é absorvido, né, como que é distribuído, como que o corpo reage, para começar a identificar melhor a administração, dose, para que vá ganhando proporção. Na fase 2, a fase de determinar uma dose mínima eficaz, então é um estudo experimental ainda um pouco maior, geralmente de 100 a 200, 300 pessoas, que vai verificar a eficácia e a segurança da utilização do que é proposto, no caso a vacina, né? Geralmente é, são ao longo do tempo e vão sendo progredindo mesmo, né, entre uma fase e a outra. E a fase 3, que é essa que a gente tem agora da nossa vacina, do Butantan, e que geralmente é pela qual o estudo passa imediatamente antes de ser submetido à aprovação das vigilâncias, é um estudo que é maior, né? Ele é administrado em grupos muito maiores e que é mesmo para confirmar a eficácia, monitorizar efeito, melhor informação do uso mesmo desse fármaco na rede. E na fase 4, geralmente, já é depois da comercialização mesmo, é para monitorizar a longo prazo efeitos, e ele tem importância, igual eu vou comentar daqui a pouquinho, o que aconteceu, por exemplo, com a vacina da Dengue Vax, que foi a primeira que foi é, incorporada aí na vacinação para dengue. Então, como eu falei, a gente tem 3 vacinas, né, que são as principais temáticas em relação à dengue, 2 já aprovadas e uma que acabou de sair o estudo da fase 3. A primeira e mais antiga é a Dengvax, que ela foi, né, o estudo que embasou o estudo de fase 3, que trouxe, né, as informações dela, foi lançado no New England em 2015. Um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo. É um estudo multicêntrico, que englobava países, né, de alta incidência aí da doença, e tinha um N de quase 21 mil crianças saudáveis, incluídas dos 9 aos 16 anos, e esse estudo ele tinha como desfecho primário avaliar a eficácia da vacina contra a dengue virologicamente comprovada sintomática, independente da gravidade da doença ou do sorotipo infectante, ocorrendo entre 13 e 25 meses em crianças que receberam todas as 3 injeções, de acordo com o protocolo, e não tinha nenhum desvio numa lista pré-especificada. Esse estudo ele mostrou uma eficácia de quase 61% contra a dengue virologicamente comprovada, após o esquema de vacinação das 3 doses nessas crianças de 9 a 16 anos. Foi observada uma eficácia de 80% aproximadamente contra a hospitalização por dengue e de 95,5% contra a dengue grave durante o período dos 25 meses. A princípio, não haviam sido identificadas preocupações de segurança ou evidência de doenças mais graves nos casos emergentes no grupo da vacina durante esse período de vigilância aí dos 25 meses. Então, o que a gente tem atualmente? A Dengvax, que é essa primeira vacina, ela é aplicada num esquema de 3 doses de via subcutânea, com intervalo de 6 meses entre cada uma das doses.
É uma tecnologia de DNA recombinante, que combina o vírus atenuado da febre amarela com os 4 sorotipos selvagens da dengue. Ela é indicada atualmente por bula dos 9 aos 45 anos, tem um custo aproximado de R$ 200, R$ 250 cada dose. As contraindicações dela são as que a gente vê geralmente para vacinas de vírus atenuados aí, que é a imunodepressão, né, seja adquirida ou da, inócula da pessoa, gravidez, lactentes e alergias, tanto a componentes da vacina quanto à administração prévia da própria vacina. Ela foi aprovada em dezembro de 2015 pela Anvisa aqui no Brasil. E aí aconteceu que pouco tempo depois da aprovação dessa vacina, cerca de 2 anos da aprovação dela, começaram a ser vistos manifestações mais graves da doença em pessoas que tomavam a vacina e não tinham contato prévio com a doença. Então, pessoas que nunca tinham tido a dengue se vacinavam, quando tinham algum contato com a doença, estavam tendo aí manifestações mais graves da dengue. Então, a Anvisa primeiro fez uma recomendação de que ela não deveria ser tomada por quem nunca teve a doença, e depois foi corroborada pela OMS também, de forma que a vacina passou a ser usada somente para indivíduos previamente infectados pela dengue. Na época, houveram estados, até no Brasil mesmo, que começaram a tentar fazer uma vacinação na população, o Paraná, se não me engano, mas ela não foi estimulada, e principalmente depois que houve essa alteração aí, né, de não ser usada em indivíduos que não tivessem um contato prévio com a dengue, até por questão logística, né? Precisar de uma comprovação sorológica do contato. Então, ela foi muito pouco aderida. Assim, como eu disse, acho que eu não conheço ninguém, na verdade, que tenha tomado, e mesmo nos serviços, no dia a dia, é muito raro a gente ver esse relato, mas foi a primeira vacina que a gente teve aí na rede. A segunda é a vacina do Qdenga, né? Que ela é uma vacina mais recente, que a gente teve agora essa incorporação dela, inclusive no PNI. É uma vacina, né, que o estudo dela também, foram estudos de fase 3, já com acompanhamento um pouco mais longo, que passou a ser uma preocupação ainda maior, né, em relação a essas vacinas, pelo que ocorreu lá com a Dengvax, e os estudos dele foram publicados no Lancet. Estudo de fase 3, duplo cego, robusto, multicêntrico também, em países de incidência maior, que pegou também mais ou menos quase 21 mil crianças saudáveis de 4 a 16 anos. Ele é um estudo que ele foi desenhado de forma que fosse aplicada a vacina, né, no mês 0 e 3 meses depois, feito um acompanhamento aí depois de um mês da aplicação, uma primeira parte do estudo em 1 ano após a aplicação da vacina, depois 18 meses, né, 6 meses mais, 18 meses após a aplicação, e depois 3 anos, dando um segmento total de 4 anos e meio. Então, um segmento maior, que confere um pouco mais de segurança na adoção dessa vacina mesmo. A eficácia geral que mostrou o estudo para a vacina foi de 80,2%, 12 meses após a segunda dose, com intervalo de confiança de 73% a 85%, após 18 meses de 76,1% nos indivíduos com soropositivos basais, né, aqueles que já tinham contato prévio com a doença, e 66,2% nos que não haviam contato antes. A eficácia para hospitalização, que foi uma coisa avaliada para essa doença, para essa vacina, desde a base do estudo, foi de 90,4% para a dengue em 18 meses. E nesse acompanhamento a longo prazo, feito até, né, 4 anos e meio depois da vacinação, foi visto que, apesar de diminuir a eficácia da vacina, ainda aparecem números expressivos, né? Uma eficácia ali geral de 84,1% em hospitalização depois dos 57 meses, e global de 61,2%. Então, teve esse segmento maior, depois de 4 anos e meio, não teve evidência do aumento da doença e nem do risco de hospitalização dos indivíduos que receberam a vacina, e apesar de cair um pouco a eficácia, é uma vacina que mostra números interessantes aí, e ela está sendo adotada no nosso PNI atualmente.
Então, é uma vacina de 2 doses, que ela foi aprovada em 2023 e incorporada pela Anvisa, né, incorporada agora em 2024 no PNI, um esquema de 3 meses de intervalo a cada uma das doses. É uma vacina atenuada, tetravalente, que nesse caso usa o próprio DNA recombinante de sorotipo da dengue, ao contrário da outra que usava a febre amarela. Ela é indicada para indivíduos de 4 a 6 anos e no PNI ela está sendo disponível para jovens, né, crianças e adolescentes de 6 a 16 anos e tem um custo aproximado de R$ 400 por dose, mas está mais difícil de achar no mercado, principalmente depois dessa incorporação aí no PNI. É necessário que tenha um intervalo de 6 meses depois de uma infecção pela dengue para poder tomar a vacina, mas ela não tem contraindicação para indivíduos que não têm contato prévio com a dengue. Apesar dela mostrar que tem uma eficácia maior para quem já teve contato, para quem é soropositivo para a dengue. E a contraindicação, a mesma, né, das vacinas de vírus, que eu já tinha falado também para dengue-vax, que é imunodepressão, grávida, lactente e alergia, tanto a componente da vacina quanto a própria vacina. E por fim, não vou me delongar muito, a vacina que a gente tem aí nacional que foi publicada recentemente, agora em fevereiro mesmo, que é a vacina Butantan DV. É uma vacina que o estudo dela, né, o objetivo do estudo foi analisar pacientes de 2 a 59 anos saudáveis ou com doenças clinicamente controladas. A intervenção foi a aplicação da vacina, Butantan DV. A comparação foi com um placebo, por um produto customizado por um laboratório que tivesse as mesmas características da vacina, um liofilizado, que fosse reconstituído. E o desfecho primário, né, principalmente avaliado, foi a eficácia geral da vacina contra a dengue sintomática e virologicamente confirmada de qualquer sorotipo que ocorresse mais de 28 dias após a vacinação, independente do estado sorológico inicial, e descreveu segurança até o dia 21. Então, em relação à análise do estudo mesmo, né, a validação do estudo, ele foi realizado com 16.235 participantes, multicêntrico, em vários centros de pesquisa espalhados pelo Brasil, englobando uma população de 6 a 59 anos. Então, uma coisa que já mostra a diferença em relação aos estudos anteriores, que ele não usa o immunobreeding, ele não faz a partir de uma população, que no caso eles fizeram com crianças, para inferir para a população global. Então, é um estudo com um N significativo, né, calculado previamente, multicêntrico, com uma população que engloba aí dos 6 a 59 anos, tem uma amostragem satisfatória do que é o que a gente tem de interesse, geralmente, né, que a gente tem de interesse para vacinação mesmo. Foram incluídos indivíduos saudáveis ou com uma doença clinicamente controlada, e excluídos imunocomprometidos, grávidas e recebimento prévio de vacinas contra a dengue, quaisquer que sejam. Os participantes, eles foram randomizados de forma em blocos, de acordo com as idades, e numa proporção de 2:1 para a dose da vacina ou do placebo. Foram sequências geradas por computador, então uma randomização feita de forma eletrônica e central, né, sem grandes interferências. Os grupos de base do início do estudo tinham uma semelhança importante entre si, sem diferenças significativas entre eles, tanto em relação a sexo, a idade, a etnia e ao estado sorológico basal. Não teve diferença de tratamento entre os participantes dos grupos durante o ensaio, né? Até porque a gente tem um desfecho primário muito objetivo. São poucas intervenções que seriam capazes de alterar o resultado, principalmente em relação à eficácia da vacina. Porque ou você vacina, ou você tem um contato com o próprio vírus, né? Então, um viés que é minimizado aí, porque é um desfecho bem objetivo. E não teve registro de perdas significativas que influenciassem o resultado da análise. Foram perdas pequenas, de forma igualitária entre os grupos, e feita a análise por intenção de tratar. É um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, com os dados de nível individual de cada grupo pré-especificados para permanecerem ocultos até o final do ensaio, né? Mesmo que durante o ensaio foram
sido feitas análises de vários critérios diferentes, o cegamento dos dados foi mantido do início ao fim. Os dados de segurança eram disponíveis apenas de maneira não cega só para membros pré-especificados da equipe e que fossem de um comitê externo, que não participassem ativamente da pesquisa. E o farmacêutico que era responsável por preparar as vacinas, que era quem sabia dos conteúdos, ele não participava de outras fases do estudo também. Então, todos os envolvidos diretamente no estudo não tinham essa informação, o estudo completamente cego, do começo ao fim. A incidência, né, dos casos de dengue sintomáticas foram avaliadas por confirmação laboratorial mesmo, depois de 28 dias da vacinação, e feito um segmento até 2 anos para cada participante. O desfecho, como eu disse, ele é objetivo, ele foi obtido de forma padronizada, né, que foi a medida da eficácia da vacina através da análise laboratorial da sorologia, e outros desfechos avaliados foram a ocorrência de efeitos adversos, que foram estratificados e obtidos de uma forma sistematizada entre os dois grupos. Então, em relação aos resultados que a vacina mostra, a tabela ficou um pouquinho ruim, porque ela era muito grande, mas eu destaquei aqui o que a gente tem de mais importante, né? Aqui, em relação à eficácia da vacina, 2 anos depois da injeção. A gente vê que teve a principal coisa que chamou a atenção nessa tabela, para mim, assim, não foi nem exatamente a eficácia. O número ele vem condizente com os que já eram trazidos nas vacinas anteriores, então uma eficácia independente do sorotipo, né, do estado sorológico da pessoa, dos participantes. 79,6% da vacina, sendo que para aqueles que já tinham uma exposição prévia de 89,2%, e para quem nunca tinha tido contato com a vacina, um pouco menor, de 73,6%. Mas uma coisa que chama muito atenção nos dados desse estudo foi a incidência dos casos de dengue dentro da população. Foram 35 em 10.215 pacientes no grupo da vacina e 100 nos 5.947 no grupo de placebo. Então, assim, é importante isso porque quando a gente pega números globais de doenças endêmicas, a gente perde um pouco do valor, porque a gente, quando pega números absolutos, eles estão dissolvidos, inclusive nas espaços temporais onde as pessoas não têm incidência da doença mesmo, né? Não tem o contágio. Então, como eu disse, eficácia de 79,6% global, sendo maior para quem já tinha um contato prévio com a doença. E aí, igual eu disse, a gente passa a ganhar valor, fazer uma análise da redução relativa do risco, porque é uma doença que ocorre de forma cíclica, né? Ela tem períodos endêmicos ali, uma distribuição que não é igualitária ao longo do ano. Então, o impacto da intervenção, quando os números absolutos variam muito, ele ganha valor quando a gente faz essa avaliação relativa. E é um NNT grande, né, de 150, que se a gente for olhar, né, de forma crua, é um número muito grande, mas que numa proporção, né, de uma doença que acomete uma um volume populacional muito grande, e que a gente tem medidas de controle muito fracas, com, né, períodos desses endêmicos aí que geram muitas consequências para todos os serviços de saúde e para a população, então ele ganha valor, né? Ele passa a não ser desprezível. Em relação aos resultados também, foi visto que ela confere uma proteção maior para dengue do tipo 1, né, o sorotipo 1. 1 e o 2 são os mais circulantes na população, de forma geral, sendo o 2 é o que está mais associado a doenças mais graves. E em relação aos efeitos adversos da vacina, outra coisa curiosa que chama a atenção. A gente tem números expressivos de efeitos adversos relatados. Se a gente pega essa tabela, você vê que a gente tem 60,2% de efeitos adversos. E o que é mais curioso é que isso trata da população placebo. Então, assim, é um número muito grande, mas que não muda muito do grupo vacina para o grupo placebo, e que os efeitos adversos graves, independente do grupo e da incidência global de efeitos adversos, é pequeno. Então, assim, muita coisa pode ser
questionada quando a gente pega um número, uma incidência de efeitos adversos tão grandes assim. Em relação à pessoa ficar mais autovigilante, a aderir qualquer sintoma à vacina, a, a super notificação mesmo, né? Mas o que importa, né? O que é mais, o que a gente precisa avaliar de forma mais, que tem mais alteração do desfecho, né? No desfecho de avaliação da segurança, é a baixa ocorrência de efeitos adversos graves, em qualquer que seja o grupo que está, principalmente no grupo intervenção, né? Mas de forma global aí nos dois. Bom, igual eu disse, é um tema que foge um pouquinho do nosso contexto, né? Minha ideia não é ficar esgotando o tema e nem falando sem parar de uma coisa, de uma vacina, uma terça-feira à noite, no fim dos R's de todo mundo. Então, assim, era só uma apresentação breve mesmo, para deixar um pouquinho, né, do que a gente tem realmente, para que possam ser formadas opiniões em cima dos estudos e dos dados que a gente tem aí apresentados, nos estudos que corroboram principalmente essa vacina que em breve provavelmente vai ser liberada pela Anvisa, para a gente poder, né, repassar informação, é, e também no nosso dia a dia, sempre que houver necessidade da gente entrar nessa temática aí. E é isso. Queria agradecer e se alguém tiver, né, qualquer comentário, qualquer observação, qualquer dúvida, fica à vontade aí para falar.